Olá, amigos, boa noite. É muito bom tê-los novamente na nossa sequência de lives. Estas lives, somente repetindo, ela é fruto da união de várias escolas, as escolas associadas, que uniram-se para poder oferecer o melhor a todos nós, todos os alunos dessas escolas. Hoje, nós teremos a oportunidade de assistir a professora Sasha Zwicker, uma querida amiga, extremamente competente, professora de graduação, professora também das especializações da Prótese Total Treinamentos e Opinion Leader da Dentsply. O assunto de hoje, né, que serão os planos de orientação, posicionamento no articulador e as bases de prova, naturalmente, elas são voltadas, todas as lives são voltadas para o universo acadêmico, para a graduação. Então, eu pedi à professora que fizesse um discurso voltado com a linguagem e um material didático para a graduação. Tenho certeza que será mais uma noite muito proveitosa. Sasha, querida, seja muito bem-vinda e fica também o registro do agradecimento ao professor Rafael, da Escola Bernardino, por todo o suporte técnico que viabiliza essas lives. Sachinha, a palavra é sua, querida. Obrigado, Walker. Boa noite, então. Eu vou assumir daqui para passar a palavra para a professora. Boa noite a todos que estão no nosso chat. Valeu, Walker. Grande abraço. Vou entrar em contato agora com a professora. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rafa, da Escola Bernardino de Canoas. Aqui junto com essa associação de escolas que nós montamos para fazer essas lives. Deixa eu ligar para a professora. Fiquem à vontade no chat, mandem as suas perguntas e eu vou repassando elas para a professora, tá, pessoal? Professora, alô? Fazer essas lives. Deixa eu ligar. Tá me ouvindo? Fiquem à vontade no chat, mandem as suas perguntas. Sasha? Um momentinho só. Tá, Oi. pessoal? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, muito boa noite. Lembra de mutar a segunda tela para não vazar. Seja bem-vinda. Então, Muito obrigada. só já te passo a palavra aqui em definitivo. Então, pessoal, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, para passar para as pessoas, para mandar por mensagem, para curtir. A professora, eu vou passar para ela o que vocês mandarem de perguntas, conforme ela passa os temas. Então, ela vai passar o conteúdo, faz uma pausa para perguntar se tem perguntas, eu repasso para ela. Fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer aqui Seto, Danoliper, Unifaz, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Ou Fauchard, se o seu francês estiver em dia. Então, passo a palavra agora para a professora. Boa apresentação e que seja uma apresentação maravilhosa, né, professora? Sim, bom, pessoal, boa noite para todos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, todos aqui juntinhos às 19 horas em ponto para a gente começar. Estou muito feliz, estou vendo bastante gente conhecida aqui dando oi. Eu queria dar uma boa noite para todos vocês, tá bom? Muito obrigada e vamos começar então. Pessoal, nessa semana de lives, nós separamos assuntos de interesse de todos, né, que seguissem uma sequência, uma lógica para que ficasse de fácil entendimento para vocês, tá? Então, ontem, a Thaís, a professora Thaís, maravilhosa, sou muito fã da Thaís, ela iniciou essa maratona falando de moldeiro individual, né, e explicando as técnicas para a construção das moldeiras individuais, né, as técnicas de moldagem, enfim. E hoje a gente vai seguir, né, na sequência que é base de prova e plano de orientação. E posterior a isso, como posicionar esses planos no articulador semiajustável com a mesa de camper, tá? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, tá bom? Então, pessoal, iniciando a nossa aula, eu vou explicar o passo a passo da confecção técnica em laboratório da base de prova, tá? Então, a gente começa trabalhando em cima dos modelos de trabalho, tá? Que são os modelos que a gente vai
trabalhar até o final da acrilização, até o modelo que a gente vai usar até a inclusão em mufla. Então, por isso que é chamado de modelo de trabalho, tá? Este modelo é obtido através dos moldes que o dentista fez com as moldeiras individuais, certo? Para que a gente tenha nesse molde uma cópia de um refinamento, né, dos detalhes anatômicos da maxila e da mandíbula, para que a gente possa, em cima desse modelo, trabalhar a base de prova, tá? Então, para começar, a gente precisa fazer uma delimitação da área basal, tá? O que é a área basal? É a região da maxila e da mandíbula onde vai ser construído a prótese total, superior ou inferior, tá? E essa base, a gente já precisa fazer ela dentro dos limites, né, periféricos que a prótese já vai ter. Então, agora, nessa construção da base, na verdade, a gente já dá o primeiro formato que a PT vai ter, né? A gente já precisa delimitar toda a peça. Para isso, é importantíssimo que nós, técnicos, que a gente saiba quais são essas estruturas, né? Então, reforçando, ontem a Thaís comentou, e hoje eu vou reforçar mais uma vez, que todos nós precisamos conhecer todas essas estruturas anatômicas, tá? Então, se vocês quiserem fazer um print da tela, tá bom? Eu já vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu gostaria que vocês pesquisassem todas essas estruturas, tá? Para que vocês saibam aonde se localiza cada estrutura dessa quando a gente recebe o modelo do dentista, tá? Então, o primeiro passo é desenhar com um lápis, delimitar toda a área basal da prótese. Para fazer isso, quando a gente recebe aí esse modelo de gesso, né, a gente precisa saber aonde fica cada estrutura dessa, tá? Tanto da maxila, que é a superior, então aonde fica papila incisal, onde é o rebordo alveolar, onde são as rugas, as suturas, o freio, para a gente desviar do freio, aonde fica a região de fundo de sulco, para a gente já poder delimitar ali todo o selamento periférico da peça, onde fica a linha de post-dummy, que é a divisão de palato duro, palato mole, no modelo superior. Então, a gente precisa conhecer essas estruturas até para que a gente possa discutir com o dentista, conversar com o dentista, caso alguma dessas estruturas aqui não tenham sido bem moldadas, né? Se não tiver de acordo, a gente consegue identificar para passar para o dentista, para poder, talvez, né, dentro de uma conversa muito clara com o seu cliente, você pedir que ele talvez refaça o molde, né? Porque nesse momento agora, visualizando esses modelos de trabalho, tá? É que a gente vai dar o pontapé inicial do trabalho em si. Então, é importante que antes de começar o trabalho, e não lá no final, depois que entregou a peça, né, o trabalho acaba não dando certo algumas vezes, né, e aí você vai falar para o seu cliente, olha, doutor, mas é que eu acho que o molde faltou moldar tal região e etc. Então, não é para falar lá depois que a peça já foi entregue. Esse é o momento de conversar com o cliente. Só que para isso, né, até para você ter uma postura realmente de conversar de igual para igual com o seu cliente, é ideal que a gente conheça todas essas estruturas, tá bom? Tanto da maxila como da mandíbula. Então, eu vou deixar aqui uma tarefinha de casa para vocês, tá, pessoal? Para vocês buscarem na literatura. Tem muito livro, tem bastante conteúdo, tá em vídeos do YouTube. A gente tem muito conteúdo hoje disponível na internet para poder estudar essas estruturas, tá bom? Que eu acho que é o mínimo que nós, como protéticos, né, a gente precisa realmente saber onde ficam essas estruturas para começar o trabalho delimitando, tá? Então, com o meu modelo de trabalho, eu vou traçar com lápis, vou delimitar toda a minha área basal, tá bom? Do superior, do inferior, respeitando os limites, tá?
de retenção da peça, sem estender demais a peça, sem deixar a resina depois com sobreextensão, tá bom? Que é para ela não ser empurrada por nenhum músculo, né? Ou pela própria mucosa mesmo dos lábios, na movimentação, tá? Então, a gente precisa delimitar bem certinho os limites todos da área basal para começar a confecção da base de prova, tá? Então, gostaria que vocês soubessem, sempre tivessem em mente todas essas estruturas para aprender a delimitar, beleza? Em seguida da delimitação com o lápis, a gente vai partir para o isolamento, tá? Então, com o isolante, eu vou passar de 2 a 3 camadas sobre toda a extensão do gesso, tá? Não somente dentro dos limites onde eu desenhei com o meu lápis, tá? Então, aqui vocês podem observar, né, que dá para ver um pouquinho onde eu fiz a minha delimitação da PT superior para a construção da base de prova, tá? E eu já vou isolar o modelo todo, superior, inferior, tá? Esse momento do isolamento, pessoal, também precisa ser feito com cuidado, tá? Cuidado para não empoçar o isolante, tá? Principalmente nas regiões de fundo de sulco, tá? No centro do palato, não deixar criar aquela poça, tá? Então, eu sempre indico para os técnicos que é ideal a gente usar um pincel de cerda bem macia, tá? Esses pincéis como esse da foto, de pelo preto, eles geralmente são bem macios, ou uma diquinha super bacana são os pincéis de maquiagem, tá bom? São muito bons porque normalmente eles são bem macios, então não é aquele pincel de cerda dura que acaba tirando o isolante, né? Que acaba arranhando o seu isolante. Para que a gente tenha um isolamento bem uniforme, tá? Então, 2 ou 3 camadas, cuidado para não empoçar, tá? Deixa o isolante secar bem, tá, gente? Só quando você tiver certeza de que ele tá totalmente seco, tá? Então, você põe o dedo sobre essa superfície lisa, né, que tá com aspecto molhado, mas o seu dedo não está molhado, tá? Tá totalmente sequinho, então já é hora de começar a trabalhar. Então, após o isolamento, a gente vai fazer o alívio, tá? Nas áreas retentivas, tá, pessoal? Então, essas áreas retentivas, você precisa avaliar lá no início, quando você está delimitando o seu modelo, né? Fazendo a delimitação com o lápis. Você já consegue avaliar onde está muito retentivo, onde precisa aplicar uma cerinha, tá? Normalmente, eu uso uma cerinha utilidade essas retenções, esses alívios das retenções com aquela cera muito vermelha, e aí eu acabo manchando a minha resina incolor da base de prova, tá? Então, por isso que eu gosto de dar essa dica para vocês, de usar uma cerinha branca, tá? Então, eu vou encontrar as regiões retentivas do modelo superior e inferior. Normalmente, no modelo superior, as regiões retentivas na região anterior e região de tuberosidade, tá? No modelo inferior, normalmente são nas linhas oblíquas internas, né? Ou em cima da linha do rebordo também, tá bom? Então, é sempre bom jogar uma cerinha, uma camada fina, tentar deixar essa cera do alívio bem lisa, tá? Porque quando a gente tem uma cera lisa, né, consecutivamente a gente vai ter a parte interna da base lisa também, tá? Se você jogar a sua cera de retenção nesse momento e deixar ela um pouco machucadinha, a gente vai ter uma resina por dentro também com essa cópia aí desses riscos da cera, e aí a parte interna não fica tão lisa e pode machucar a mucosa do paciente na instalação em boca, tá? A mucosa do paciente é bem sensível, né? Então, é bom que a gente tenha essa região interna bem lisinha, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que eu queria explicar, a gente faz primeiro o isolamento e depois os alívios, tá? Porque eu quero que essa cera desprenda do gesso e ela fique dentro da minha base de prova, tá?
Por que que a gente faz essa técnica? Primeiro, a gente precisa fazer os alívios das áreas retentivas para que a gente não danifique o modelo, tá? Esse é o motivo de fazer alívio de retenção. É só para a gente não quebrar o modelo, porque imaginem que se nós fôssemos fazer a base sem alívio nenhum, na hora de sacar essa base, qualquer região retentiva vai quebrar, né? Crista de rebordo, enfim, vai se quebrar e a gente vai ter um modelo danificado. Então, o alívio é feito para isso, tá? Para manutenção do modelo de trabalho, tá? Professor, E eu quero que essa cera... Oi? o Walker pediu para te perguntar se o isolante deve ser aplicado com o modelo quente, morno ou frio. E se o modelo deve estar úmido ou seco. Ótimo. Boa pergunta, Walker. É uma dica super interessante também, que na hora que a gente for fazer o isolamento, o modelo esteja morno, tá, pessoal? Morno e levemente hidratado, não com o gesso totalmente seco, tá? Porque a gente tem uma eficiência melhor do isolante, um funcionamento melhor do isolante, quando ele é aplicado sobre o modelo hidratado e morno, tá? Quando o modelo tá morno, a gente consegue um aspecto de brilho molhado, né? Esse brilho que vocês estão vendo aí nesse modelinho superior é um brilho que eu consegui aplicando sobre o modelo morno e hidratado, tá? Porque a gente consegue manter a película do isolamento na parte superficial mesmo do gesso, né? Vocês sabem, todo mundo sabe que gesso é um material muito absorvente, né? Encostou na água, ele já absorve aquela água para ele. Então, se a gente aplicar o isolante no modelo totalmente seco, a gente vai ter o gesso absorvendo, né, toda a água que contém no meu isolante, né, na composição química do meu isolante. Então, isso pode, né, não trazer tanta eficiência no isolamento, tá? Então, por isso que é legal trabalhar com modelo morno, trabalhar com modelo hidratado, para que a gente mantenha, para que o gesso não precise absorver a água do isolante, certo? Então, a gente consegue manter ele só superficialmente mesmo a esse gesso, e aí a gente consegue esse aspecto de brilho molhado, tá bom? Essa é uma dica, inclusive, que eu já vou dar uma diquinha aqui lá na etapa de inclusão em mufla, é uma forma também que a gente pode usar para isolar as muflas antes de fazer a acrilização, tá bom? Mas isso é um outro tema, tá? Só aproveitando o gancho aí para explicar para vocês o momento certo de isolar, porque isso vale para qualquer tipo de isolamento, tá, pessoal? Tanto para APT, quanto para quando você vai construir um aparelhinho ortodôntico, para o isolamento lá nas muflas, né, antes da acrilização, como eu expliquei, tá bom? Essa dica de aplicar com gesso morno e hidratado é para qualquer tipo de isolamento, tá? Professora, a Cristiane, então, ela pergunta, coloca para hidratar em água morna? Pode ser. Nesse momento, você pode sim colocar uma água numa cubeta, por exemplo, tá? E colocar o modelo dentro, tá? Não precisa deixar muito tempo, são só alguns minutinhos, 2 minutinhos no máximo, tá? E aí você já pode trabalhar com esse modelo, tá bom? Não precisa encharcar o modelo, tá, pessoal? Porque senão a gente vai ter dificuldade de manter a cera do alívio retida nesse modelo, tá? Porque vocês sabem que quando a gente, às vezes, vai aplicar uma cera, vai jogar uma cera em cima de um modelo de gesso que está muito encharcado, você praticamente não precisa isolar, que a cera já se solta sozinha, né? Então, não pode encharcar o modelo, ele tem que estar somente hidratado. Então, essa dica de hidratar já na água morna é realmente bem bacana, pode ser feito assim sim, tá bom? Bom, então, continuando... Então, em relação ao alívio que eu estava explicando, né, a gente vai fazer primeiro isolamento e depois alívio, para que essa cera, ela depois fique dentro da minha base de prova, tá? E isso vai servir de retenção, vai criar uma certa retenção quando o dentista colocar essa base de prova em boca. Porque como nós construímos os alívios, né, essa base, ela fica ligeiramente folgada, né, do modelo, que é para preservar o modelo de trabalho, tá?
Só que às vezes quando a gente leva isso para a boca, às vezes os dentistas, né, reclamam que a base está solta, né? Mas a base está solta, entre aspas, de propósito, né? Ela está solta porque ela precisa ter uma inserção sem quebrar o modelo, né? Lá do nosso modelinho de trabalho, né? Mas em boca, a gente consegue minimizar muito esse excesso de como ela fica solta, né, na hora de fazer a prova, ali na hora de fazer o registro maxilomandibular ou a prova dos dentes, né, a gente consegue melhorar um pouquinho essa retenção, porque essa cera que está saindo dentro, que está ficando fixa dentro da minha base de prova, ela tem exatamente a conformidade ali das áreas retentivas e isso vai ajudar na retenção lá em boca, tá? Então, por isso que a gente faz nessa ordem. Primeiro isola, depois alivia, ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte de isolamento e retenção? Acho que não, né? Posso seguir, certo? A gente pode esperar um pouquinho. Se eles quiserem mandar alguma dúvida, eu te repasso. Por enquanto, o pessoal tá te mandando bastante congratulações. Boa noite. Que bom. Eu tô acompanhando aqui aos poucos. Joia. Então, legal. Então, vamos lá, vamos continuar. E então, pessoal, continuando, depois, né, de isolamento e alívios feitos, modelos prontos, a gente vai fazer a aplicação da base de prova. Hoje eu vou explicar para vocês a técnica do pó líquido, tá? E eu vou explicar as vantagens de trabalhar com essa técnica, tá? Eu queria que vocês observassem que nessa foto, essas setas em vermelho, elas estão indicando justamente onde eu fiz os meus alívios, tá? Porque normalmente essa é uma região que tem muita retenção no modelo superior, tá? Então, eu quero que essa cera que eu apliquei aí nessa região retentiva, ela saia depois por dentro da minha base de prova para auxiliar na retenção em boca, lá na hora de fazer as provas do paciente, dar um pouquinho mais de conforto para o paciente, um pouquinho mais de segurança, que o paciente não vai ficar sentindo a base de prova soltando, né? Para não ficar achando que a prótese também vai ficar soltando, né? A gente sempre tem esse relato, às vezes, do dentista. Então, feito isso, eu vou selecionar um acrílico autopolimerizável, tá? Para construção da base de prova. Nesse caso, eu vou usar o VIP Flash da VIP, é um material que eu gosto bastante de trabalhar, tá? E eu vou pegar dos potes, né? Eu vou aplicar dessa forma como tá na primeira foto. Um potinho, tá? Baixo, tá? Que tem uma abertura suficiente e um conta-gotas, tá? Outra dica muito legal que eu queria passar é que sempre que vocês forem transferir líquidos, tá? Tanto autopolimerizável como termopolimerizável para um conta-gotas, esse conta-gotas precisa ser um vidro âmbar, tá, pessoal? Não é muito aconselhável que você deposite o líquido num vidro mesmo, num pote, ou às vezes naquele próprio pote de vidro para manipular resina. Deposite o líquido ali e fique usando o líquido naquele pote, né? Recebendo luz, né? Isso é prejudicial para o líquido. Por isso, tem que usar um vidro âmbar, que tem essa cor marrom escura, que justamente serve para proteger que esse líquido interno não receba essa luz externa, certo? E prejudique o nosso material, tá? Então, tanto para termo como para alto, né? Tem que usar um vidro âmbar, tá? Então, pessoal, eu vou fazer a aplicação usando a técnica pó líquido, tá? Por que eu vou usar essa técnica? Oi? Tem duas perguntas aqui, só para não deixar passar o assunto. O Robério Moreira, ele perguntou se tem que tirar a cera antes de, acho que é montar na boca. Sim. Se precisa tirar a cera antes... Tá, se precisa tirar a cera antes de pôr em boca, não, você não tira essa cera, tá? Você deixa essa cera interna, né? Se eu entendi a pergunta, acho que é isso que ele quis dizer. Não tira a cera que vai sair dentro da base de prova, tá? Mantenha a cera dentro da base de prova. Vocês vão ver que depois, internamente, olhando internamente a base de prova, a gente tem uma visão
como se fosse um molde mesmo de toda a estrutura ali anatômica da maxila e da mandíbula que foi copiada, de certa forma, com essa cera que a gente aplicou do alívio, tá? Então não tira. Joia. A segunda pergunta, ó, é da Vanessa Cristina. Esse alívio em cera é no máximo 1 milímetro? Então, Vanessa, não tem uma espessura, tá? A quantidade de cera, a espessura da cera vai depender do quanto você precisa aliviar o seu modelo, tá? Alguns modelos, eles não necessitam de tanta cera para que você tire o alívio, né? E alguns modelos, principalmente nessa região de tuber, né, de tuberosidade, região anterior, se for muito retentivo, você precisa aplicar cera até você enxergar um eixo de inserção mais vertical, né? Até você enxergar que você consegue tirar a sua plaquinha do modelo, sem danificar esse modelo, sem às vezes raspar o gesso, as bordas do gesso, né? Sem que a resina da base de prova raspe o gesso. Então, não tem uma espessura mínima, você precisa ir aplicando aos pouquinhos até que você consiga tirar totalmente essa área retentiva e encontre um eixo de inserção vertical para você tirar, né, várias vezes, né, essa base de prova sem danificar o modelo, tá? Então, vai variar muito essa espessura da cera, tá? O importante é deixar ela bem lisinha, tá? Para que a gente transfira essa lisura toda depois para dentro da nossa base de prova. Muito bom. Então, vamos lá. Então, seguindo a técnica do pó líquido, que é a técnica que eu escolhi, eu vou explicar para vocês por que é uma técnica bem bacana de usar. A técnica, pessoal, do pó líquido consiste em depositar em camadas o pó e hidratar esse pó aos poucos, certo? E a gente vai trabalhar em partes, né? A gente vai dividir normalmente o nosso modelo, e nós vamos aplicando esse pó e hidratando ele aos poucos, certo? E isso vai fazer com que essa resina se polimerize primeiro, né, de um lado, depois do outro. Então, a gente vai ter uma compensação das contrações, né, de todas as contrações que essa resina vai sofrendo conforme ela for se autopolimerizando, porque ela vai se polimerizar sozinha, ela é autopolimerizável, tem autonomia para isso. Então, a gente vai aplicando primeiro uma camada, né, como vocês podem ver aqui neste modelo. Eu dividi o meu modelo ao meio, né? Então, eu vou aplicar primeiro um hemiarco, certo? Vou aplicar o pó aos poucos, tá? Eu vou pulverizando esse pó aos poucos, tentando jogar ele de forma uniforme, já tentando criar uma primeira película, tá? Uniforme, com uma mesma espessura, tá? E depois disso, eu vou gotejando o líquido aos poucos também, tá? Então, eu tenho que pingar o líquido e deixar que ele incorpore na resina, tá? E muito cuidado para não encharcar, tá, pessoal? Porque senão a sua resina, o pó e o líquido, eles acabam se misturando, vira uma coisa meio... fica tudo meio aguado, ela acaba escorrendo para onde você não quer, né? Então, como a gente precisa manter a resina no lugar, na espessura que a gente deseja, você precisa ir pingando o líquido aos poucos, tá? É uma técnica que exige um pouquinho de controle, né? Principalmente na hora de jogar o líquido, tá? Mas é uma técnica muito legal, a gente já vai treinando essa maneira de trabalhar com pó e líquido até depois lá para facilitar nas acrilizações STG, que também são aplicadas dessa forma, né? Então, já começando com base de prova, a gente já consegue ir treinando a nossa mão, essa habilidade de ir pulverizando o pó e hidratando aos poucos, tá? Então, como que trabalha com compensação? Primeiro eu apliquei, né, um hemiarco, então eu vou fazer uma camada, vou hidratar com líquido, aí eu vou fazer uma segunda camada, vou hidratar com líquido, tá? E talvez eu faça uma terceira camada, dependendo muito da quantidade do pó que eu joguei na primeira ou na segunda camada, que é pra gente não ter uma base de prova muito grossa, tá?
E também não ter uma base de prova muito casquinha, muito fininha, certo? Porque ela precisa ter resistência para poder fazer todas as provas que vão vir aí, né, na construção do trabalho, e ela também não ser muito espessa, que depois vai dificultar lá na hora de eu fazer o meu acabamento da prótese total, porque essa base de prova, né, principalmente a região de palato da superior, ela eu já consigo começar a dar espessura para minha peça, tá? Então, normalmente eu aplico ou 2 camadas, né, pulverizando um pouquinho mais de pó, ou 3 camadas bem fininhas, tá? Para quem talvez não tem tanta prática, talvez aplicar 3 camadas mais fininhas, você consegue ir controlando essa espessura, que é para a gente já ter um resultado de espessura mesmo de prótese, já começando com a base de prova, tá? Então, eu apliquei primeiro um lado, depois, ó, pessoal, eu vou aplicar o outro lado, certo? Da divisão que eu fiz no meu palato. E enquanto eu estou trabalhando o outro lado, esse primeiro lado que eu apliquei, ele já está polimerizando, certo? Então, essa resina, ela já vai sofrendo todas as contrações que ela sofrem, né? Isso é realmente uma característica mesmo das resinas autopolimerizáveis. Mas em compensação, esse é o principal motivo de trabalhar com pó líquido, porque a gente trabalha com compensação, eu estou trabalhando o meu outro lado, então um lado compensa o outro, né? Se nesse primeiro hemiarco faltar um pouquinho de líquido, ele vai, de certa forma, absorver um pouquinho dessa segunda camada que eu estou aplicando e vice-versa, tá? Então, a gente trabalha com essas compensações, por isso que a gente tem uma menor distorção da nossa base de prova. Eu queria que vocês, né, no decorrer aí, se vocês pudessem observar 2 formas que normalmente os técnicos trabalham, que é manipulando a resina num pote e aplicando, né, direto sobre o modelo e alisando ali com o próprio dedo, certo? Eu não, assim, na verdade eu vejo, assim, qual é a desvantagem dessa técnica? Primeiro é que você acaba desperdiçando muito material, né? Nessa técnica do pó líquido, a gente consegue ter um controle do uso do material, porque realmente você vai aplicar só aquela resina para aquela base, para aquelas camadas, não vai ter aquelas cascas de resina sobrando, né, nos potes de vidro depois, tá? A gente não precisa pôr a mão na resina para fazer essa técnica, né? Então, olha só que bacana para quem tem alergia à resina, né? Não é realmente ideal que se, né, coloque o dedo na resina, e essa técnica a gente não põe a mão na resina de jeito nenhum, tá? E se você fizer a técnica aplicando na mão e alisando com o dedo, por exemplo, e fizer a técnica do pó líquido, vocês vão observar que na região de palato duro e palato mole, nessa linha onde eu estou cortando aqui na segunda foto com o bisturi, já delimitando, normalmente a gente tem uma desadaptação da base nessa região quando a gente faz a resina manipulada. E quando a gente faz nesse sistema pó líquido, a gente tem uma adaptação muito certinha, né? Ela não tem quase retração e ela afasta muito pouco dessa base. Então, a gente tem uma melhor aderência também dessa base na mucosa, e isso vai trazer um pouco mais de segurança para o dentista, para o paciente, que quando forem provar essa base de prova, vão sentir ela também mais retida, tá? Então, essa também é uma vantagem da gente trabalhar com a técnica do pó líquido, tá? Então, pessoal, eu apliquei o outro arco. Aí eu vou... Opa, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou hidratando... Oi? Tem uma pergunta baseada Sim. que o Prótese STG fez e a Bruna Mazzucci. Qual que é a espessura ideal no palato? A espessura da placa base? Então, eu costumo trabalhar, e eu acho que o ideal é que a gente não tenha essa peça tão espessa. Então, talvez trabalhar com 2 milímetros mais ou menos, ou 2,5 milímetros, né, de espessura, tá? E, lógico, terminar essa espessura ali no palato, na divisão de palato duro e palato mole, terminar essa espessura em 0, tá? Pra gente não ter um degrau, porque imaginem bem nessa divisão
a gente ter esse degrauzinho da espessura do palato ali de mais ou menos 2 milímetros, o quanto isso não vai incomodar a língua do paciente que vai ficar lá, né? Então, a gente tem todas as espessuras sobre a crista do rebordo, né, onde os dentes estão montados e tudo mais. A gente tem as espessuras que também vão variar na região de flange, né, que isso vai depender muito do quanto de suporte precisa, né, enfim. Mas na região de palato, 2 milímetros eu acho que é uma espessura ok, né? Ela vem variando, essa espessura vem variando, mas 2 milímetros é uma espessura ok. E morrendo em 0 na região de divisão de palato duro e palato mole, que é onde termina a minha peça. É onde eu tenho um selamento periférico ali, tá? Terminando em 0. Então, eu trabalho normalmente com essa espessura. Se eu não consigo essa espessura já agora na construção da base de prova, a gente consegue acrescentar em cera, né, na hora de fazer o enceramento, enfim, ou depois, se eu engrossei demais essa minha base de prova também, né, nada está perdido, a gente pode dar acabamento com broca, né, tirando o excesso da espessura, passando broca no palato. Por isso que eu acho ideal, talvez, já tentar chegar nessa espessura agora na aplicação da base de prova do palato, tá bom? Joia. Beleza. Tem uma pergunta da Thaís ali, que ela também perguntou sobre a espessura, e ela só quer saber se pode ser utilizado algum outro material na base de prova. Sim. A base de prova, ela pode ser feita de resina autopolimerizável, né, que é essa forma que nós estamos fazendo. Aí tem várias técnicas para você aplicar essa resina autopolimerizável. E ela também pode ser feita de placa fotopolimerizável, né? Existe hoje no mercado umas placas fotopolimerizáveis que são bem rápidas e bem fáceis de aplicar, e elas já têm uma espessura, né, que já vem de fábrica para a base mesmo, então você não precisa se preocupar em espessuras e tudo mais, porque ela já vem de fábrica. Então, dá para usar também. Também existem, né, e alguns técnicos já devem ter visto, que é um material mais antigo, que são aquelas placas em Godiva, marrom. Aquelas placas, né, tem alguns técnicos que usam, mas eu não recomendaria que usasse esse tipo de material, tá? Eu prefiro que você use ou a base construída mesmo em resina autopolimerizável ou essas bases em resina fotopolimerizável, porque elas são mais rígidas, mais estáveis, né? Não corre o risco de quebrar ou delas distorcerem por calor, que é uma coisa que acontece muito com essas placas bases em Godiva e umas placas marrom, que o pessoal acho que deve conhecer, tá bom? Joia. O Laiston, só para terminar, eu imagino, ele diz que quando ele gosta dessa técnica, mas ele não sabe o que ele está fazendo de errado, porque a base sempre levanta um pouco na região do palato. Então, sim, é que assim, pessoal, essa técnica, ela é uma técnica muito boa de trabalhar, mas não dá para trabalhar com pressa, tá? Então, provavelmente, talvez ele esteja aplicando muito rápido, né? Não dando tempo dessa resina polimerizar de fato, de se autopolimerizar, e ele já pode ser que ele já esteja tirando, né, sacando essa base de prova do modelo sem que ela termine de fato de polimerizar e de sofrer ali todas as alterações, né? Então aí quando você tira a base de prova do modelo, e aí você está fazendo acabamento, passando lixa, né, já está colocando o roletinho por cima, né, construindo o rolete de cera. Essa resina, se você está fazendo isso tudo muito rápido, ela ainda está sofrendo, né, alteração dimensional. E aí ela continua contraindo, então quando a gente devolve ela para o modelo de gesso, normalmente ela tem sim, ela levanta dessa região de palato duro, palato mole, tá? Então, o ideal é você aplicar essa base, mas deixar ela polimerizar no seu tempo. O mais ideal, no melhor dos mundos, seria você aplicar essa base de prova num dia e deixar essa base de prova descansar 24 horas, porque a resina ainda fica sofrendo alterações dimensionais por 24 horas, tá? Então, no melhor dos mundos, o ideal seria você preparar a base num dia e somente no outro dia sacar ela do modelo e dar acabamento, passar lixa e construir o rolete, tá? Se você não tem esse tempo, tenta construir a sua base de prova e deixar ela realmente polimerizar pelo menos por um tempo e não sacar ela tão rapidamente do modelo, porque senão realmente, ainda assim, mesmo que você faça a melhor técnica, ela vai sofrer essa contração e vai levantar do palato, tá bom?
Joia. Então vamos lá. Então, enquanto as minhas resinas estão polimerizando e chegando nas fases, eu já vou com um bisturi, eu já vou cortando, tá, pessoal? Já vou delimitando bem ali a base. Eu tenho a marca do lápis, então é só seguir ali a marquinha do lápis, tá? Só tomem bastante cuidado, pessoal, para não usar um instrumental com muita força, né? E não fazer aquele risco no gesso, tá? Façam com um instrumental de leve, tá? Só para realmente tirar a peliculazinha de excesso, que às vezes você excedeu ali da marca que você fez, porque aí a gente já vai ter uma facilidade muito grande depois com o acabamento da peça, tá? Então, esse aqui é o modelo inferior, ó, da mesma forma, tá? Eu vou dividir o meu modelo em partes e vou aplicando por partes, né? Então, aqui, primeiro eu apliquei o poli na região de flange ali posterior, depois eu aplico o líquido com cuidado, tá? Depois aqui o outro lado mais lingual, aplico o pó, né? Pulverizando de forma uniforme, vou gotejando o líquido aos poucos, sem encharcar, tá? Vou fazendo todas essas etapas, depois eu faço o outro lado ali da minha mandíbula e assim eu vou construindo a minha base de prova, tá? Aqui, ó, eu já vou cortando também a base, né, dentro dos limites que eu desenhei com o meu lápis. E nessa segunda foto a gente já tem o modelo praticamente pronto. Vocês podem ver que os limites ali da base de prova estão bem dentro do desenho que eu fiz com o lápis, então é muito fácil de dar acabamento depois, tá? Nesse momento eu vou aguardar polimerizar, tá? Não precisa levar esse modelo para alguma panela polimerizadora para tirar bolhas, tá, pessoal? A gente não tem bolhas nesse tipo de aplicação, porque a gente está controlando isso durante essa técnica de estar pulverizando o pó aos pouquinhos e depois hidratando com o líquido aos pouquinhos também, tá bom? Então, não precisa levar para uma polimerizadora. Normalmente, enquanto a resina está polimerizando, eu deixo ela dentro de um pote úmido, tá? Que a gente chama de câmara de umidade. Pode ser qualquer pote desses de cozinha, inclusive, ou pote de sorvete, que feche bem a tampa, tá? No fundo desse pote, você vai pôr uma esponja úmida e eu deposito os meus modelos em cima dessa esponja, tá? Fecho a tampa, esse ambiente se mantém úmido, né? Então eu mantenho o meu modelinho sempre hidratado, e aí eu não preciso colocar numa panela polimerizadora para eliminar bolha, tá? Porque a gente não vai ter acúmulo de bolha nesse tipo de aplicação, tá bom? Então aqui são as peças depois de polimerizadas, prontas para dar acabamento. Então, olha como elas já saem praticamente prontas, tá, pessoal? O acabamento se torna muito fácil, tá? Tomem bastante cuidado para não passar broca e não tirar em excesso, né? Tudo que você construiu, né? Tudo que você aplicou, que é para não precisar reaplicar, né? Enfim, tomem bastante cuidado com as delimitações. E aqui, num processo muito tranquilo, a gente dá um acabamento com alguma broquinha de tungstênio, de corte cruzado, fino ou médio, né? A broquinha que você tiver no seu laboratório, você vai tirar essas rebarbas, depois passa uma lixa, tá? Nessa bordinha para a gente deixar a base lisa, sem cuidado para não deixar pontinhos que machuquem a mucosa na hora da prova. Também precisa tomar cuidado para não deixar os bordos em lâmina de faca muito afinados, tá? Eles precisam estar arredondados para que tenha conforto já nesse momento de base de prova, lá na hora de fazer a prova em paciente, tá bom? Para não machucar o paciente. Então, aqui é muito tranquilo, é só dar acabamento com broca, passar uma lixa e a gente tá com as nossas bases prontas para começar a construção do rolete de cera, tá? Professora, Oi? tem duas perguntas recorrentes aqui. A Vamos lá. Yasmin Alves mandou e quem tinha mandado também, o Wilson Fune. Se é possível utilizar essa técnica na plastificadora.
Então, a plastificadora, normalmente, é uma técnica que você usa a placa de acetato, né? As placas de acetato, elas também já vêm de fábrica com determinadas espessuras, né? Ou 2 ou 3 milímetros ou mais. E você plastifica essa placa de acetato no seu modelo superior ou inferior, tá? É uma técnica que que alguns protéticos usam, sim, né? Só precisa tomar alguns cuidados, porque essa técnica de sucção, ela acaba fazendo com que essa placa de acetato, ela seja, né, absorvida e sugada e ela abraça todo o modelo de gesso. E normalmente, na hora de sacar essa placa de acetato, acaba quebrando o modelo. Então, eu acho que talvez o mais ideal seria talvez fazer uma base de prova com resina mesmo, né, que você consegue preservar esse modelo, porque realmente a placa de acetato, ela é bem rígida, ela danifica, ela é difícil de dar o acabamento, né, ela é um plástico bem rígido, é bem difícil de acabamento, mas principalmente porque por abraçar a sucção abraçar todo o modelo de gesso, na hora de sacar, é muito difícil, tem que cortar com disco, né? Depois vir dando acabamento, então é perigoso você danificar o modelo de gesso. Então talvez seja mais ideal você fazer realmente com resina autopolimerizável, tá bom? Joia. A Cibele, quando você comentou sobre a câmara umidificadora, ela quer saber quanto tempo deixa o modelo na vasilha fechada. Então, eu deixo até o final da polimerização. Como eu falei, no melhor dos mundos, seria ideal que ficasse por 24 horas, né? Então, eu mantenho ela nessa câmara de umidade por 24 horas. Se não dá para deixar isso, para liberar todas as tensões e tudo mais da resina, né? Para ela ficar bem adaptada, você pode deixar de 3 a 4 horas, mais ou menos, descansando, né? Essa resina descansando, se você precisa construir o rolete ali no mesmo dia. E aí, depois desse tempo, sim, com certeza ela já vai ter polimerizado. Na verdade, a resina autopolimerizável, vocês sabem disso, que ela, na verdade, polimeriza, ela, né, entre aspas, fica dura em muito menos tempo, né? Normalmente em 20, 30 minutos ali a gente já tem ela bem, entre aspas, dura. Só que ela ainda está sofrendo reação química e ela ainda está liberando, né, tensões e sofrendo retenções, não, perdão, e sofrendo alterações. Então, por isso que é ideal que a gente aguarde ainda um pouco, mesmo que você sinta que ela já endureceu, tá? Para que ela realmente libere essas tensões e você tenha ela mais adaptada possível no seu modelo de gesso, tá? Joia. Se for o momento, tem a pergunta do Cícero sobre se é possível fazer as canaletas de retenção, né? Install. Ah, sim. Não, essas canaletas de retenção, elas não são feitas neste momento da base de prova, tá? Essa técnica do palato de Ristou, ela é feita, são canaletas que são abertas lá na mufla, na etapa de acrilização, não é nesse momento, tá? Essa técnica é utilizada para que essa região, justamente essa região posterior de palato mole não se levante, né? Então são umas garras, umas canaletas em forma de garra que a gente cria para manter essa região de palato bem adaptada ali nessa região que normalmente, né, levanta, só que não é nesse momento e não é na base de prova que a gente faz, tá? É lá na etapa de acrilização em mufla. Tá bom, Cícero? Joia. Então vamos lá, seguindo. Então, bases prontas, acabadas, vamos construir os nossos roletes em cera, tá? Então, pessoal, os roletes, né, ou rodetes, né, dependendo da situação, da região que você tá, eles são construídos em cera, tá? Existem ceras no mercado, né, de vários tipos, e existem essas ceras em bastão, que são bem legais de trabalhar, porque elas já têm uma espessura, elas são em formato de um bastão quadradinho, então é bem fácil de trabalhar, tá? Essa cera em especial é uma cera própria para rolete de uma marca, tá? Que traz muita agilidade pra gente, porque você não precisa ficar dobrando ali, fazendo um leque da cera 7 até chegar numa espessura. Você já tem uma espessura, ela já tá no formato, então a cera sofre menos contração e tudo mais de aquecimento, então é uma cera legal para trabalhar, tá? Então, nesse momento, a gente vai colocar o bastão em cima do meu rebordo, tá?
seguindo mais ou menos essa curva natural que o nosso rebordo tem, né? Então, eu vou cortando os pedaços do bastão até eu chegar nos limites ali posteriores e vou acomodando esse bastão em cima da crista do rebordo, tá? Ela vai estar torta, vai ter excesso, né? Vão ficar alguns buracos, alguns vãos ali, né, entre a cera e a base de prova. Então, a gente precisa ir completando, né, esses vãos aí, esses buracos que ficam entre o rolete bastão e o complemento ali até chegar na parte da resina, sempre tentando deixar bem lisinho, tá, pessoal? Então, eu vou pegando a cera, vou aquecendo ela, vou depositando aos poucos, tá? Tentem ir jogando a cera bem fluida, bem aquecida, que é para depois a gente não tenha camadas de cera se desprendendo, né, craquelando, né, e tudo mais, para a gente ir construindo esse rolete de cera, tá? Eu queria fazer um adendo bem importante, que na verdade os roletes em cera, eles deveriam ser construídos pelo dentista. Então, nós deveríamos construir as bases de prova, enviar somente a base em resina para o dentista, e aí o dentista, em boca, provaria primeiro essa base, né, para ver se ela tá com a delimitação correta, né, e tudo mais, né, faz todos os testes de movimentos de lábio, né, para ver se ela tá dentro de uma área basal bacana, e aí ele é que construiria este rolete, né. Só que a gente acaba construindo esse rolete para o dentista e já enviando sobre a base de prova para ele, tá? Então, dê preferência para mandar um rolete sempre com a cera bem lisinha, depois você faz um acabamento com a lamparina Ranal, para mandar a cera bem lisa, mandar a cera com ângulos retos, tá? Evitem enviar roletes de cera com os ângulos arredondados, principalmente ali na região que vocês sabem que corresponde à incisal do dente, tá? Mandem um rolete bem quadradinho, tá? É uma referência boa para o dentista. Então, a gente faz o rolete, alisa bem ele, bonitinho. Uma dica bacana é você, depois que terminar de alisar toda a sua cera, você passar um algodãozinho com um detergente, né, embaixo da água corrente, que puxa um brilho bem legal, você manda um trabalho bem caprichado para o seu cliente, tá? Então, feitos os roletes, superior e inferior, tá? Lembrando que seria o dentista, né, que teria que fazer essa etapa, mas como nós estamos fazendo, a gente já vai mandar para o dentista esses roletes com um tamanho padrão, tá? Que são essas medidas que tem aqui para vocês. No plano superior, a gente vai ter 20 milímetros na região anterior, tá? Essa região anterior, gente, os 20 milímetros, eles são do fundo de sulco, tá? Que é onde está o limite ali anterior da minha base de prova, até a borda onde estaria a incisal do meu dente, tá? Então, a gente pega a reguinha e mede e manda o rolete superior nessa região anterior com 20 milímetros. E lá na região posterior, que corresponde aonde a gente vai colocar os molares, né? Lá na região em cima da região de tuberosidade, a gente vai manter a nossa cera com uma espessura de 5 milímetros, tá? E no inferior, na região anterior, 18 milímetros, essa região anterior também precisa corresponder ao fundo de sulco ali da região inferior, tá? No limite ali da minha base de prova, até o limite ali onde seria a incisal dos dentes inferiores, a gente vai ter 18 milímetros. E na região posterior, a gente vem com a nossa cera e a gente morre a cera em zero na região do trígono retromolar, que é lá na região onde nós temos o nosso dente do siso, por exemplo, tá? A base da petela não se estende até lá, a gente, né, desenha o limite posterior da base inferior bem antes dessa região, mas imaginem que lá no fundo a gente vem com a cera e termine em zero, lá na região onde estão os nossos molares, tá? Naturalmente, fazendo essas medidas, a gente tem leve inclinações, tá? Que já são, entre aspas, a curva de Spee, tá? Inclusive, tem uma reguinha, um artifício que a gente usa, uma placa de alumínio, que já tem a conformidade, né, da curva de Spee, que a gente também pode usar para ajudar
já mandar esses roletes para o dentista já pré-mensurados com medidas médias, tá? Lógico que em boca o dentista vai acrescentar, tirar cera, enfim, ele vai fazer uma série de modificações nesse rolete até chegar no que o paciente realmente precisa, tá bom? Então, feito isso, né, esse rolete lindo, maravilhoso, lisinho, vai para a boca do paciente e na relação maxilomandibular, o dentista faz exatamente isso que a foto está mostrando. Ele vai fazer diversas marcas na cera, que são marcações pessoais mesmo do paciente, tá? Que são linhas de referência, linha média, linha alta do sorriso, linha dos caninos, tá? Ele vai definir com vários artifícios que ele tem em consultório, os planos, né? Que definem aí a nossa montagem, curva de SPI, plano oclusal, tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito. Eu tô com essa foto para vocês para mostrar que esses planos superior e inferior, eles precisam vir de volta para o laboratório presos, tá? Então, muitos de vocês, ou quem nunca viu, né, normalmente o pessoal, os dentistas acabam usando artifícios aí para fixar esse modelo superior e inferior, né? Nesse caso, grampinhos aí de grampeador, que eu quis mostrar essa foto, porque isso é bem comum, tá, pessoal? O importante é que ele quis, né, manter esses modelos unidos, tá? Porque quando chega este modelo no laboratório, pessoal, isso não pode ser solto em hipótese alguma, tá? Porque essa é a relação maxilomandibular. O que é a relação maxilomandibular? É a relação que o modelo, que a maxila e a mandíbula têm entre si de posicionamento, e a gente não pode tirar isso de posição, tá? Porque depois que o dentista faz tudo isso, faz todas essas referências, todas essas linhas, né? Enfim, acrescenta cera, tira cera, prende tudo isso com um grampo, ele manda isso para o laboratório, adaptado lá nos modelos em gesso, nos modelos de trabalho que nós temos. Então, ele devolve isso para o laboratório unido, tá? E aí a gente normalmente recebe os nossos modelos assim, tá? Eles vêm de volta para o laboratório dessa forma. Então, eu quero mostrar para vocês aqui as duas opções, né? Muitos dentistas mandam unido de alguma forma, então eles acabam usando esses grampinhos, ou às vezes eles cortam o grampo de ortodontia mesmo para a união desses modelos, tá? Ou hoje, né, que a gente tem um dispositivo no mercado muito bom, que é um posicionador oclusal, tá? Que são essas bolinhas branquinhas, né, que vocês estão vendo aí presas no modelo inferior, tá? Elas têm umas canaletas de guia que auxiliam a gente a encaixar esses modelos um no outro, tá? Então, é bem de fácil uso e é bem bacana porque evita que a gente receba os modelos com esse grampinho de grampeador, tá? Então, indique isso para o seu dentista para que ele use, porque facilita para ele, facilita para nós, né? E é realmente muito útil usar esse posicionador oclusal, tá? Então, quis mostrar essas duas situações para vocês entenderem. Agora, pessoal, quando a gente recebe isso, a gente vai levar isso para o articulador, certo? Nós vamos posicionar em articulador semi-ajustável, tá? Que é um dispositivo que a gente usa para nos dar aí a possibilidade de ter uma cópia das movimentações, das diversas movimentações maxilomandibulares que nós temos, certo? Tanto protrusivas, laterais, né? Enfim, abertura e fechamento, ângulos, né? E tudo mais. A gente vai fazer a montagem no articulador semi-ajustável para que a gente consiga ter essa reprodução desses movimentos quando a gente for fazer a nossa montagem, tá? Então, deixa eu só passar um próximo slide para mostrar para vocês. Nessa foto, eu tenho aqui os exemplos de articuladores que normalmente a gente tem para uso da montagem, né, da articulação, dos modelos, das relações maxilomandibulares com a mesa de Camper, tá? Então, a gente tem aqui os modelos BioArt, o A7 Fix e o A7 Plus, que são excelentes articuladores para trabalhar em bancada, tá?
E a gente tem ali a mesa de camper, que vai ser um dispositivo que a gente vai usar para fazer a montagem desse rolete, dessa dupla de rolete de cera, tá? O importante, pessoal, é que a mesa de camper e o articulador que você esteja usando sejam da mesma marca, sejam compatíveis, tá? Então, se eu estou usando os articuladores da BioArt, eu vou usar a mesa de camper também da BioArt para ser compatível, tá? Então, eu vou explicar para vocês rapidinho por que a gente vai usar a mesa de camper. Porque, pessoal, todos nós, cada indivíduo, cada pessoa, tem um ângulo de abertura e fechamento da maxila da mandíbula em relação à maxila, né? Cada um tem um plano oclusal, enfim. E a gente usa a mesa de camper acoplada no articulador, encaixada no articulador, para que a gente trabalhe dentro de valores médios em relação à inclinação da maxila, tá? Que seria essa curva de SPI que naturalmente nós temos, tá? Cada paciente tem uma angulação maxilar e isso o dentista só consegue transferir para a gente com o uso do arco facial, tá? Só que se o seu dentista não está usando o arco facial, a gente pode trabalhar com valores médios, né, de inclinação ali da maxila, usando essa mesa de camper, tá? Então, a gente vai parafusar essa mesa de camper, tá, no nosso articulador, e nós vamos começar pelo modelo superior, articulando o modelo superior. Só que para isso, eu vou precisar soltar a minha relação maxilomandibular. Eu vou precisar desprender o rolete superior do rolete inferior, porque eu preciso começar a articulação pelo rolete superior, tá? Porque eu vou encostar todo o plano oclusal do meu rolete superior na base da mesa de camper, tá? Para isso, a gente precisa criar um guia para não perder essa referência, tá? Então, eu vou preparar uma massa com silicone e vou apertar, né? Vou aplicar essa massa sobre toda a região vestibular ali do meu rolete, tanto superior quanto inferior, tudo junto, tá? Com o grampo, com tudo junto, tá? Para eu não tirar essa referência. E aí, vocês estão vendo que nessa terceira foto, a gente acaba tendo uma cópia desses encaixes, dessa cera. Então, quando a gente consegue construir esse guia, a gente pode, depois que o silicone já endureceu, sacar esse silicone e aí sim eu posso soltar os modelos superior do inferior. Por quê? Porque depois, simplesmente, de forma muito fácil, usando esse guia de silicone, eu encaixo novamente esses roletes e eu tenho novamente a minha relação maxilomandibular, tá? Então, primeiro a gente precisa fazer esta etapa, tá bom? De construir esse guia em silicone, mantenham esse guia, né, até o fim das provas dos dentes, até para o dentista usar como referência, né, de onde estavam as linhas médias e tudo mais. Não percam que é para você ter como referência para o dentista e para você usar depois para fazer a montagem em articulador. Então, feito esse guia, a gente vai posicionar a nossa base de prova superior com o rolete sobre a mesa de camper, tá? Então, tem algumas observações aqui que eu vou fazer. A primeira é você tentar colocar de forma centralizada esse modelo de gesso com a bolacha do articulador, tá? Então, na primeira foto, vocês podem ver que a gente está tentando ali centralizar a base do gesso com a bolacha do articulador, certo? Na segunda foto, eu estou centralizando o meu rolete de cera superior dentro dessas linhas que a própria mesa de camper tem, que me ajuda a não montar esse rolete torto, né? Girovertido, enfim. Então, eu vou me basear, né? Vou usar a lógica e vou encaixar esse rolete dentro dessas linhas que vão me ajudar na orientação, tá? Eu vou usar um gesso de qualidade para fazer a articulação, tá? Então, eu indico para vocês o gesso Zero Art, tá? Da Dentona, porque é um gesso zero expansão.
Ele é muito bom de trabalhar, porque ele tem uma espessura, ele é muito gostoso de trabalhar, ele tem uma fluidez muito boa, ele não é muito mole, ele também não é muito duro, ele parece um chantilly, então você consegue ir subindo ali o seu gesso sem grandes problemas, né? Ele se mantém estável, né? Por ele parecer um chantilly, assim, acho que é a melhor forma de eu explicar, assim, a textura dele. Então, ele é muito fácil de usar e ele tem um tempo de cristalização muito rápido, tá? Então, você consegue articular o seu modelo muito fácil, tá? Então, esse é o gesso que eu indico para vocês, tá? Então, feito isso, ó, encaixei ali o meu plano na mesa de camper, tá? Eu preciso fixar esse modelo na mesa de camper, então é ideal que você use bastão de cola quente, tá? Então você aquece ali o bastão de cola quente e fixa essa cera, de preferência nas partes mais posteriores, que é para você não danificar a cera e depois dificultar no encaixe naquele guia de silicone que a gente fez, tá? Então tenta fixar a base de prova mais por norma posterior ali, tá? Para você não perder esse encaixe perfeito com esse guia, tá? Depois de feito isso, a gente já pode, né? Depois que o gesso cristalizou, a gente já pode retirar a minha mesa de camper, né? Daí eu vou voltar a parafusar a bolacha mesmo de articulação do próprio articulador, e aí eu vou encaixar tudo de novo. Eu vou pegar aquele guia em silicone, vou encaixar essas canaletas na canaleta da cera, vou encaixar o meu modelo inferior, tá? Vocês vão ver que é muito fácil o encaixe, porque essa canaleta realmente é um guia excelente. E aí eu vou prender esses modelos, aí eu posso unir uma cera com a outra, né, para que eles não se soltem. E aí eu vou aplicar o meu gesso na parte inferior, unindo a base inferior do gesso com a bolacha inferior do meu gesso, tá? Então, aí, por fim, a gente tem a articulação pronta, tá? Modelo superior articulado, modelo inferior articulado, dentro de padrões médios, já que nós usamos a mesa de camper, tá? Que, inclusive, vai ser usada também na montagem dos dentes, que é o tema da aula de amanhã, tá? Então, amanhã vai ser bem legal, porque vocês vão ver como é fácil, como a mesa de camper nos auxilia. Tanto agora nessa articulação, que é muito fácil de fazer, é só usar esse guia em silicone, é muito facinho, tá, pessoal? Não tem segredo. E a mesa de camper depois, ela vai voltar a ser acoplada aqui no articulador, para que a gente possa fazer a montagem dos dentes superiores e depois fazer a montagem dos dentes inferiores, tudo trabalhado dentro dessas medidas, desses valores médios de inclinação da maxila, tá? Então é isso, Rafa. É isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre base de prova e articulação. Muito bom. Eu vi algumas perguntas ali, eu deixei elas para o final, porque eu vi Tá. que estava bem encaminhada ali a explicação. A Juliana Cardoso, ela perguntou o seguinte, ó. Quando o paciente tem um lado diferente do outro no fundo de sulco, nós utilizamos o mais alto? Essa é a primeira pergunta. Ah, sim, em relação à altura, né? Exatamente. Isso. Dá para usar, sim, essa região um pouco mais alta, tá? Esse plano, nessa medida de 20 milímetros, ele é uma média, né? Ele é uma base que a gente está dando para o dentista. Então, se você está usando o fundo de sulco mais alto e, consecutivamente, o seu plano de orientação pode ficar um pouco mais curto, depois o dentista compensa isso acrescentando cera, né? Ou, ao contrário, tirando cera, né? Porque essa etapa teria que ser do dentista. Mas quanto a isso, não se preocupe, porque se faltar ali cera ou não, o dentista que vai completando, enfim, o importante é a gente tentar manter essa região anterior com 20 milímetros, tá? Joia. A Vanessa Cristina, ela também fez uma pergunta aqui sobre os modelos presos. Eles não acabam tendo uma leve distorção quando tirados da boca, devido ao esforço para tirar a peça inteira da boca do paciente? Então, isso é um cuidado que o dentista precisa ter, né? Aí vai da técnica de cada cirurgião, de cada dentista, de como ele vai imprimir força para tirar
essas bases unidas de dentro da boca do paciente, sem que sofra nenhum tipo de distorção. Então, por isso que é bem legal usar aqueles posicionadores, né, que eu mostrei para vocês do Artflex, porque ele pode, usando aquele posicionador, tirar modelo superior e tirar modelo inferior sem tirar o conjunto todo, e depois somente encaixar os posicionadores na posição e pronto. Se ele não usa esse artifício, aí se ele usa algum tipo de grampo para prender os modelos, ele precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o paciente vai precisar fazer uma abertura de boca grande para poder sacar o conjunto todo sem que ele se desprenda. Mas normalmente o paciente desdentado total, ele tem uma flexibilidade, né, para poder sacar essas próteses, né? Só precisa realmente, isso é bem uma etapa clínica mesmo, então vai muito do cuidado com cada dentista. Mas quando a gente receber no laboratório esses modelos unidos, é muito importante que a gente observe se até no trajeto até chegar no laboratório, vindo de motoboy ou por correio, enfim, se não houve algum tipo de movimentação. Então é importante orientar o dentista que lá quando ele sacar, ele já observe se teve algum tipo de rotação, algum tipo de distorção ali, né, de rotação principalmente, para ele poder refazer a etapa para mandar para a gente esses modelos bem fixos, tá? E não montem o trabalho, não comecem o trabalho se vocês perceberem que esses modelos estão tortos, né, acabaram se girovertindo, enfim, tá? Liguem para o dentista e expliquem o que aconteceu, porque senão a gente já parte a montagem de uma relação maxilomandibular que foi mandada de forma equivocada pela movimentação desses planos que deveriam estar bem fixos, tá? Muito bom. O Cícero Gutierre, ele também faz uma pergunta aqui. O que um técnico deve saber sobre aspectos fisionômicos da face para conversar com o dentista de acordo com as fotos enviadas do plano já aprovados em boca? Então, existem, Cícero, algumas linhas de referência facial que auxiliam nessa tomada de relação maxilomandibular, que a gente também consegue observar porque são linhas imaginárias, né? Que a gente consegue observar não vendo os modelos, somente os modelos de gesso. A gente consegue ter essas visualizações observando fotos, tá? Principalmente fotos que o dentista pode te mandar para te auxiliar desses roletes, né? Em boca, fotografando esse paciente com o rolete em boca para que você consiga visualizar essas linhas faciais, que são o plano de Frankfurt, o plano de Camper, o próprio plano oclusal. Então, existem realmente algumas linhas faciais que a gente deve realmente conhecer, tá? Para auxiliar. Mas isso são linhas de referência que vão mais auxiliar o dentista, né, na hora dele fazer essa tomada de relação maxilomandibular, do que a nós mesmos, nós protéticos, né? São linhas que ele vai utilizar, por exemplo, para que ele defina plano oclusal do plano superior, né? Enfim. Então, essas linhas de referência são mais usadas clinicamente do que por nós. Mas, lógico, para sentar, conversar com o seu dentista, discutir um caso, é ideal que vocês estudem, tá? Aonde ficam cada linha imaginária dessa, plano de Frankfurt. Pode orientar o seu dentista a usar a régua de Fox, que é para a gente ter essa visão do quanto está enquadrado o plano oclusal em relação à linha bipupilar. Então, são algumas referências que o técnico deve conhecer para conversar com o dentista, sim, mas são referências faciais que é mais o dentista que usa em clínica, avaliando o paciente clinicamente falando, e não nós, né, porque a gente realmente acaba trabalhando em cima do modelo de gesso rígido. Mas sim é interessante conhecer, então vale a pena pesquisar sobre as linhas de referência facial que auxiliam nessa tomada de relação maxilomandibular para poder bater um papo bacana, com bastante domínio com o dentista, tá? Muito bom. Dá tempo de mais uma pergunta? Sim, dá sim, vamos lá. Olha só, o Guto Joel perguntou como você faz os roletes em caso de protocolo. Ah, sim. Protocolo na verdade, desde a base de prova do protocolo, ela tem uma outra delimitação basal, né? A construção
da base de prova para o protocolo, ela é bem menor, né? Normalmente eu faço a base de prova somente sobre a crista do rebordo e parafusada, né, em 2 pontos para manter estável, né, para ter estabilidade. Parafuso em 2 pontos usando UCLAs provisórias, tá? E construo a minha base somente em cima da crista do rebordo. Então, como a gente não tem como definir ali, a nossa base ela não está indo até fundo de sulco, você vai usar o fundo de sulco da região do gesso mesmo, né? Então, encontra ali a região de fundo de sulco. Eu tô falando isso porque a gente sabe que protocolo e base de prova de protocolo não se estende até fundo de sulco, tá? Então, delimita ali, acha num lápis ali, faz um pontinho e marca com uma régua e constrói o seu rolete de cera com essa mesma altura, tá? Só que aí você não vai se basear pela base de prova, né? Pelo limite ali da base de prova, que é muito reduzido, que é construído em cima da crista do rebordo. Você vai começar a contar os 20 milímetros, por exemplo, do plano superior, buscando o próprio fundo de sulco do modelo de gesso. Por isso é importante que você sempre peça para o seu dentista que quando ele te mandar os moldes de protocolo, né, enfim, que ele mande os moldes completos, né, uma boa moldagem, com a cópia realmente de todas essas estruturas anatômicas. Porque, por exemplo, se ele não moldar a papila retromolar lá do inferior, né, posterior do inferior, como é que você vai saber onde terminar o plano em 0 nessa região? Então, é ideal que o dentista faça um molde completo da região anatômica para a gente poder construir o plano de orientação, mas ele é construído também nessas mesmas medidas, tá bom? Seguindo as médias que eu passei para vocês, tá? Bem legal. O João Paulo Machado, ele pergunta aqui se na hora do rolete é possível valorizar o rosto e os lábios dos pacientes mudando a sua aparência para melhor. Então, sim, porque, na verdade, quando um paciente... Isso é é um assunto bem clínico, né? Eu vou falar bem rapidinho, mas com certeza, porque quando o paciente perde os seus dentes, ele não perde só o dente, ele perde o suporte que aquele dente dava para o lábio dele, ele acaba tendo perda óssea, então ele tem um aspecto de boca bem murcha, né, normalmente, e com esse rolete em cera, o dentista, tá? Lembrando, isso é uma fase totalmente clínica, tá? O dentista vai trazendo volume para esse lábio até restabelecer todo esse sistema, né? Estabelecendo dimensão vertical, enfim, projeção da vestibular, volume para os lábios, né? Sempre dentro de alguns limites, né? Cuidando para não avançar muito essa busca por volume, né? Essa busca por, principalmente as mulheres, né? Sempre acabam pedindo que a prótese compense alguma, como o bigode chinês, alguma linha de expressão, enfim. A prótese, ela vai ajudar muito nesse aspecto, mas ela não é o principal ponto para esse tipo de melhora no aspecto. Mas, com certeza, a construção dos planos ajuda, sim, nessa a restabelecer essa perda que o paciente teve. Só que isso é totalmente clínico e é o dentista que vai visualizar isso, acrescentando cera, né, até ele chegar ali numa posição boa, trazendo conforto para o paciente e tentando devolver um pouquinho de tudo isso que foi perdido. Mas isso é totalmente clínico, tá? É o dentista que tem essa responsabilidade de nos mandar essas referências aí para construção disso tudo, tá? Que o paciente perdeu com a perda total dos dentes, tá? Tá, joia, professora. Queria agradecer sua presença. Parabéns pela apresentação. Imagina. Depois você dá uma lidinha no chat com calma para ver o tanto de carinho que você recebeu, tanta gratidão aqui. Eu tentei acompanhar aqui um pouquinho, né, lendo algumas coisas aqui, eu vi que tem muita gente, muitos amigos, muitos professores aí acompanhando, professores que foram meus professores, e eu queria aproveitar para agradecer cada um deles, ao Walker, a Thaís, ao seu Tomás, ao Fred, nossa, tanta gente que me ensinou tanto, e por isso que eu tô aqui desse lado hoje, então eu tenho muita gratidão por vocês e a gente tem eu ainda tenho uma longa jornada de aprendizado pela frente, mas estamos aí para aprender todos juntos e eu sou muito honrada de fazer parte dessa equipe, porque agrega muito não só para mim, como para toda a classe protética. É muito legal essa união de todos em prol da educação.
Tô muito feliz, muito obrigada a todos, viu? Eu sei que tem muita gente aí, eu quero aqui agora mandar um beijo especial para cada um de vocês, tá, pessoal? Eles estão aqui brincando, o Walker tá puxando o couro falando que você é a rainha da Fofolândia, a Vanessa Cristina também tá... Ai, meu Deus, o Walker... o Walker perturba aquela beleza. O Walker sempre. Eu chego numa sala, todo mundo já vem falando. Você que é a rainha da Fofolândia, é porque eu tenho essa voz grossa, maravilhosa, né, gente? Por isso que ele... fala isso. Mas é um carinho muito grande. É um carinho que eu também tenho muito por ele, uma admiração muito grande. Ele é um dos meus mentores e vai ser sempre. Muito obrigada, Walker. Eu sei que você tá aí. Muito obrigada. Então tá joia. Então, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigada. Aqui está o contato da professora na tela. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Reforçando aqui o agradecimento à Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Falchar, além de todos os parceiros que apoiam cada uma dessas escolas, que vocês puderam acompanhar ali embaixo na parte de apoio, todas as dentárias, parceiros. Se você está vendo isso ao vivo, amanhã, às 7 da noite, palestra com a Viviane Machado sobre montagem de dentes com equilíbrio oclusal, utilizando a mesa de Camper, dando sequência aí aos treinamentos. Se você está assistindo a gravação, você pode acessar a biblioteca de vídeos aqui da Prótese Total, ou nas páginas das escolas que compartilharam essa live. A live está gravada. Fiquem à vontade para compartilhar, curtir. Tá legal, pessoal? Prazer imenso ter todo mundo aqui. Professora, quer dar um último tchauzinho? Eu quero sim, pessoal. Então muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu acho que a gente teve bastante gente acompanhando hoje. Eu espero que eu tenha realmente conseguido passar as técnicas para vocês de uma forma bem clara, tá? Eu sempre estou à disposição para tirar dúvida, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tento responder o mais rápido possível. E eu queria convidar vocês a me acompanhar lá nas redes sociais, no meu Instagram e no Facebook, porque a partir da semana que vem eu vou começar a soltar uma série de dicas e aulas aí de uma forma bem lúdica, bem bacana, de fácil entendimento. Então vai ser bem legal, tanto para quem é recém-formado, quanto dicas boas aí, valiosas para quem já trabalha há bastante tempo, né? Porque uma diquinha a mais nunca vai ser demais, né? E eu queria convidar vocês para me acompanhar lá nas redes sociais, porque semana que vem tem muita novidade lá, muita coisa boa. Eu espero vocês lá, tá? E eu também estou à disposição lá, se quiser me chamar no direct para tirar dúvida, tá bom? Eu estou sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Rafa. Foi ótimo, adorei. Valeu, Sasha. Então, bom resto de noite para você. Bom resto de noite para vocês também, pessoal. Amanhã, 7 da noite, a gente se vê aqui mais uma vez com a professora Viviane Machado. Grande abraço, pessoal!